Se Jill Brando sente ódio da família Joestar, o Eka People sente ódio da família Zeppelin. Mas quem é o Eka People, o que ele faz e qual é a relação dele com a família Zeppelin? O Eka People era membro da Guarda Real de Nápoles. Ele tinha uma irmã e decidiu apresentar ela para um colega de cargo dele. Foi um casamento arranjado, mas com as melhores intenções porque ele pensava que a irmã dele ia ter uma vida melhor tendo o dinheiro que o colega dele tinha. Só que o casamento não deu certo, o colega do Eka People era bastante violento com a irmã dele e no fim das contas não foi nada que nem ele esperava. Para corrigir esse erro, ele implorou que o cunhado dele se divorciasse. E depois de muita insistência da parte do Eka People, ele até aceitou, só que à custa de um duelo. Já no dia do duelo, o homem veio acompanhado de uma escolta, e ele basicamente disse que era só testemunhas para o que ia acontecer ali. A luta seria usando steel balls, como a tradição dizia, eles se enfrentaram e a vitória entre aspas foi do Eka People. Entre aspas porque os homens que estavam acompanhando o cunhado do Eka People eram da família Zeppelin, e eles revelaram pro Eka People que no fim, se ele perdesse ou se ele ganhasse aquela luta não ia importar de nada, porque nesse caso o Eka People já tinha mexido com uma família que era muito relevante, muito influente para ele conseguir fazer alguma coisa. E pro Eka People não acabar sendo morto, ele teve que se exilar do país. O rancor do Eka People pela família Zeppelin vem deles forçarem ele a deixar a irmã dele que ainda estava debilitada, além dele desonrar a família dele fazendo isso. Já em solo americano ele tem uma nova chance de reconquistar a cidadania e o status dele. E para isso o governo dos Estados Unidos tinha duas prioridades: achar as partes do cadáver santo e matar Johnny Joestar e Jairo Zeppelin. Wrecking Ball é tanto o nome do arco quanto o nome do poder do Eka People, e ele tem uma lógica e um simbolismo bem interessante dentro da história. O próprio Eka People já sabe que o segredo da técnica do Zeppelin nasce com a análise da vida e do poder da natureza. E o melhor jeito para combater um poder baseado em observar a natureza é fazendo o inimigo não conseguir mais observar nada, ou pelo menos quase isso. Diferente das Steel Balls do Jairo, as do Eka People têm mini esferas que rodeiam a esfera maior. Essas mini esferas são satélites, e o impacto deles causa atalaxia do flanco esquerdo. Basicamente, quando um satélite desse te acerta, você perde a visão de todo o lado esquerdo do seu corpo. Independente de se você focar no objeto que está na sua esquerda, a onda de impacto do satélite já afetou seu cérebro e ele não reconhece mais nada. A técnica das Wrecking Balls gira em torno de quebrar qualquer meio que possa gerar rotação áurea. Como o nome delas já diz, elas se baseiam na destruição. Depois de quase inutilizar completamente as habilidades do Jairo, o Eka People impede pela última vez dele alcançar a proporção áurea. E como só tem gelo onde eles estão para o satélite bater, o Eka People acaba estourando um bloco de gelo. E por isso começa a nevar bem no lugar que eles estão. E naquele lugar tão inóspito que não tinha vida nenhuma, surgem os primeiros flocos de neve. É basicamente tudo que o Jairo precisava para alcançar a proporção áurea. O Jairo vence a batalha e sem esperanças o Eka People pede pro Jairo finalizar ele. Só que ele se recusa. Ele diz pro Eka People que ele ainda tem motivo para viver, porque foi a família do Jairo que acabou cuidando da irmã do Eka People. E ele revela para ele que ela estava viva esse tempo todo, já que foi o próprio Jairo que realizou a cirurgia nela. E o Eka People, tendo vivenciado o milagre que foi ter nevado onde eles estavam lutando e recebido a notícia que a família dele estava bem e salva, aceita o último pedido do Jairo. A vida de Lucy Steele corre perigo. Trate os seus ferimentos e vá protegê-la. Você pode proteger reis e presidentes, então pode proteger uma garota também. E é achando a rota dos nativos para atravessar o lago congelado que os caminhos do Eka People e do Jairo se separam. E assim se encerra o arco de Wrecking Ball e parte da história do Eka People. O da hora no Eka People é que ele não aparece sendo só mais um enviado do Valentine. Tudo bem que a gente já tem o Sandman e a gente já tem o Diego Brando, só que esses três, vamos pegar só esses três, o Eka People, o Soundman e o Diego Brando estão na história por um motivo. E eles vão atrás dos protagonistas não porque o Valentine tá mandando. O Eka People tinha os motivos dele para odiar a família Zeppelin. O Diego era tão ganancioso que ele não ia deixar eles nem ter a corrida e nem ter as partes do cadáver. E o Sandman só tava na corrida para conseguir comprar as terras da família dele. Quem for ler Steel Ball Run vai entender o porquê que eu gostaria que o Eka People fosse mais bem aproveitado. Ele tinha um potencial gigantesco para conseguir lutar com Johnny e com Jairo contra o Valentine. Mas eu acho que isso já foi bom para mostrar um pouco do que é o personagem e o que ele tem a acrescentar na história. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês querem ver aqui e é isso.